O sofrimento. Algo inevitável que todos nós enfrentamos. Mas você já parou para pensar no que ele realmente significa? Friedrich Nietzsche, um dos mais influentes filósofos da história, acreditava que o sofrimento não era apenas parte da existência humana, ele era o catalisador da nossa transformação. Sua icônica frase, "O que não me mata me torna mais forte", ecoa com uma verdade crua e nos lança uma provocação. Até onde o sofrimento pode realmente nos tornar mais poderosos? Hoje, vivemos em um mundo obcecado em evitar a dor. Fugimos do desconforto a qualquer custo. Mas será que essa fuga está nos deixando mais fraco? Será que ainda é na dor que encontramos a verdadeira força? O sofrimento é realmente necessário ou será apenas um inimigo que precisamos vencer? Nietzsche era um filósofo que viu o mundo de maneira implacável. Para ele, a vida era uma constante luta, uma batalha em que só os mais fortes, aqueles que soubessem enfrentar a dor e o sofrimento, conseguiriam transcender. Ele acreditava na vontade de poder, a força primordial que nos impulsiona a crescer, a nos superar, a transformar a dor em um combustível para nos tornarmos alguém além do comum. Quando ele disse, "O que não me mata me torna mais forte", ele falava de uma verdade brutal, a de que a dor é inevitável, e que, se você sobreviver a ela, você pode emergir mais poderoso. Mas Nietzsche não era ingênuo. Ele sabia que essa força não está ao alcance de todos. O sofrimento pode destruir. Ele falava daqueles que conseguem transformar essa dor em poder, o super-humano, que ele via como o ápice da evolução. Contudo, essa ideia de superação pode soar como uma promessa vazia para muitos. Será que todos nós podemos ser esse super-humano? E qual o custo dessa transformação? Nietzsche nos provoca a olhar para dentro e nos perguntar: como você lida com a dor? Ela te constrói ou te destrói? A neurociência moderna nos traz respostas fascinantes, mas não menos complexas. O cérebro humano é uma máquina de adaptação, um sistema incrivelmente moldável, capaz de se reorganizar diante de traumas e desafios, um processo que chamamos de neuroplasticidade. Quando enfrentamos adversidades, nosso cérebro entra em um modo de sobrevivência. O cortisol, o hormônio do estresse, inunda nosso corpo, preparando-nos para lutar ou fugir. Em pequenas doses, isso pode nos tornar mais alertas, mais capazes de superar desafios. No entanto, o que Nietzsche não sabia é que há um limite para essa força. Exposição prolongada ao estresse pode danificar o cérebro, causar traumas profundos, transtornos de ansiedade e depressão. O que isso significa? Que nem toda dor nos fortalece. Algumas feridas não cicatrizam, elas apenas nos quebram mais e mais. A ciência revela que, embora algumas experiências traumáticas possam nos ensinar resiliência, outras podem nos deixar com cicatrizes permanentes, modificando a maneira como percebemos o mundo e interagimos com ele. Mas, por outro lado, estudos mostram que aqueles que conseguem superar traumas podem se tornar mais resilientes, mais fortes e mais preparados para futuras adversidades. A ciência confirma parte do que Nietzsche acreditava. O sofrimento pode nos fortalecer, mas somente até certo ponto. O verdadeiro desafio é reconhecer onde essa linha se encontra e entender que a superação não é uma via de mão única. Se olharmos ainda mais longe, para nossos ancestrais, a nossa história ensina que o sofrimento sempre fez parte da nossa sobrevivência. Nossos antepassados enfrentavam a fome, predadores e desastres naturais. Aqueles que conseguiam resistir às adversidades deixaram sua marca na nossa genética. A evolução moldou não apenas nossos corpos, mas nossas mentes para suportar o sofrimento, para adaptarmos nossas emoções e a nossa resiliência. Mas Nietzsche acreditava na superação individual, no isolamento heróico diante da dor. A psicologia, no entanto, nos mostra que somos, em essência, seres sociais. Nossa força, muitas vezes, vem de não enfrentarmos a dor sozinhos. Estudos revelam que laços sociais, apoio emocional e redes de solidariedade não apenas suavizam o impacto do sofrimento, mas também promovem uma resiliência que, individualmente, pode parecer impossível de alcançar. Será que Nietzsche subestimou a importância das conexões humanas na nossa capacidade de superação? Ou será que ele via a luta individual como a única forma verdadeira de se atingir a grandeza? Essas perguntas nos levam a refletir sobre o papel da coletividade em nossa jornada de transformação. E aqui chegamos ao dilema central.
O sofrimento sempre nos torna mais fortes? Ou às vezes ele nos destrói completamente? O conceito de crescimento pós-traumático é real. Algumas pessoas emergem de grandes traumas com um novo senso de propósito, uma apreciação maior pela vida e habilidades que nunca souberam que tinham. Mas, para cada história de superação, há uma história de destruição, de mentes que não aguentaram a pressão. O processo de transformação não é linear e é repleto de nuances. A verdade é que a linha entre fortalecimento e colapso é tênue. Para alguns, o sofrimento é uma forja que cria o ser mais poderoso. Para outros, é o golpe final. O que realmente faz a diferença é como cada um de nós aborda e integra essas experiências em nossas vidas. O que você escolhe fazer quando a dor bate na sua porta? Para Nietzsche, o sofrimento era inevitável, e a nossa única escolha era lidar com ele. Podemos fugir, lamentar, ou podemos enfrentá-lo de frente, buscando na dor a oportunidade de nos tornarmos mais fortes. A neurociência e a psicologia nos mostram que, sim, podemos crescer através do sofrimento, mas nos alertam sobre os limites da mente e do corpo. A verdadeira força está na nossa capacidade de aprender e adaptar-se, não apenas de resistir. No fim, o que realmente importa é como escolhemos reagir. Você vai deixar a dor te consumir ou vai transformá-la em poder? Essa é a pergunta que Nietzsche nos faz. E agora, eu pergunto a você, o que você vai fazer com sua dor? Este é o momento de refletir, não apenas sobre as palavras de um filósofo, mas sobre a sua própria vida e como você pode encontrar força dentro de si.